Eu já falei sobre loteria em um vídeo anterior aqui do canal, mais precisamente sobre Mega Sena. E a gente viu como é difícil fazer uma aposta vencedora. Mas você sabia que certa vez algumas pessoas montaram uma estratégia vencedora e infalível para ganhar em uma loteria com um prêmio milionário? Eu sou o Daniel Takata e vou contar essa história hoje. Essa história que eu vou contar foi retirada do livro O Andar do Bêbado, do Leonid Mlodinov, um físico dos Estados Unidos, autor de vários livros de divulgação científica. O Andar do Bêbado fala sobre como o ser humano lida ou não com aspectos aleatórios em sua vida. Inclusive eu vou deixar o link para compra aí na descrição, eu recomendo fortemente. Então vamos à história. Em 1992, a loteria da Virgínia, nos Estados Unidos, oferecia um prêmio de quase 28 milhões de dólares. Era um jogo parecido com a Mega Sena, em que era necessário acertar 6 números sorteados. No entanto, o sorteio se dava com números de 1 a 44, e não de 1 a 60 como na Mega Sena. Assim, a chance de acertar os números sorteados em um jogo de 6 números era de 1 em cerca de 7 milhões. Só que o valor para fazer uma aposta simples era de $1. Sim, $1. Então pensa comigo, se uma pessoa conseguisse fazer 7 milhões de jogos, ou seja, apostar em todas as combinações possíveis de 6 números, de 1 a 44, certamente um dos jogos seria o vencedor. Essa pessoa gastaria 7 milhões de dólares, mas poderia levar quase 28 milhões. Ou seja, um lucro de quase 21 milhões de dólares. Mas fazer esse esforço é irreal, certo? Sim, se fosse feito só por uma pessoa. Só que um grupo de 2.500 investidores de vários países, incluindo Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e alguns países da Europa, estavam dispostos a investir 3 mil dólares cada um, em média. Se funcionasse, cada um deles teria um retorno de 10.800 dólares. Mas havia alguns inconvenientes nessa estratégia. Um deles era o risco de outras pessoas também saírem vencedoras. Dessa forma, o prêmio teria que ser dividido. Os investidores avaliaram as probabilidades e fizeram um cálculo de ganho esperado, considerando que o prêmio pudesse ser dividido com uma ou duas pessoas. Eles não consideraram 3 pessoas ou mais, porque isso nunca tinha acontecido antes. E eles chegaram à conclusão de que ainda assim valeria a pena. Se você quiser que eu fale mais sobre esse conceito de ganho esperado, esperança matemática, já deixa o seu like aí e o seu comentário e também compartilhe o vídeo aí com seus amigos se você estiver gostando. Um outro aspecto a ser considerado, obviamente, era a compra dos bilhetes. Fazer os 7 milhões de jogos era um pesadelo logístico. Só que os investidores se organizaram muito bem para isso e preencheram milhões de bilhetes à mão, como era exigido pelas regras. No final das contas, eles não tiveram tempo de terminar. Eles conseguiram comprar somente 5 milhões dos 7 milhões de bilhetes necessários. Dessa maneira, a probabilidade de ganho passou a ser 5 sobre 7, que é 5 milhões sobre 7 milhões, ou seja, cerca de 70%. E no final das contas, a estratégia deu certo. O grupo ganhou o prêmio, só que eles precisaram de muitos dias para encontrar o bilhete vencedor no meio daqueles 5 milhões. Quando os organizadores da loteria descobriram o que tinha sido feito, eles se recusaram a pagar. Algumas batalhas jurídicas seguiram e foi concluído que não havia motivos para que o prêmio não fosse pago. Ou seja, a estratégia vencedora deu certo. Quem disse que não existe fórmula para ganhar na loteria? Você pode pensar que uma situação dessas no Brasil seria impossível na Mega Sena. Bom, você está enganado. Eu vou dar um exemplo. No concurso 2150, do dia 11 de maio de 2019, o prêmio foi de 289 milhões de reais. Na época, o valor da aposta de um jogo simples de 6 números era de R$ 3,50. Se uma pessoa realizasse
todos os 52 milhões de jogos possíveis de 6 números, ela gastaria cerca de 175 milhões de reais. Ganhando o prêmio, sairia com um lucro de 114 milhões. Mesmo que ela dividisse o prêmio com mais uma pessoa, ela ainda teria lucro de 30 milhões de reais. O pior seria se ela tivesse que dividir o prêmio com outras 2 pessoas. Nesse caso, ela sairia com um prejuízo de quase 80 milhões de reais. E aí, você arriscaria essa estratégia? O problema é que você já teria que ser multimilionário para fazer as apostas. A não ser que encontrasse outros malucos dispostos a arriscar também, como aqueles que arriscaram na loteria da Virgínia. Bom, mas eu vou ficando por aqui e quero ouvir você. Gostou dessa história? Deixa seu comentário aí embaixo. Também já sabe, like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos se gostou. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos.